pessoal, tudo bem? Primeiramente eu peço que por favor deixem o seu like, se inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer, compartilhe se você gostar desse vídeo. E como eu posso dizer, a princípio nós vamos falar, ter um breve momento de reflexão sobre a atualidade, sobre a atual conjuntura em relação ao nosso governo, né? O governo Bolsonaro, que é um governo desastroso. Então, o governo Bolsonaro trouxe desemprego, fome, miséria para o país. É isso que o governo Bolsonaro, principalmente, um dos seus principais efeitos. Obviamente que a pandemia nós sabíamos que ia ser muito difícil, que ela causaria uma série de transtornos, crise econômica, uma série de outros problemas que poderiam afetar a nossa população e como afeta a população do mundo todo. Mas isso poderia ser minimizado com políticas públicas, políticas econômicas, políticas para poder combater um pouco a desigualdade e combater um pouco a fome no nosso país, para evitar mais o desemprego, para evitar mais a miséria, a fome que assola o nosso país. As pessoas comendo osso, comendo comida do lixo, entendeu? Não temos mais o direito de ter dignidade, de prover para a nossa família uma alimentação digna e sem ser praticamente nosso salário todo corroído pela inflação. Nós vamos no mercado, não dá para comprar absolutamente nada. Então é muito difícil, é um governo que maximizou os problemas causados pela pandemia, que acelerou a crise da pandemia. Esse governo agravou mais ainda. E com certeza, doravante, nós sabemos que essa vacinação só aconteceu por conta da CPI da pandemia, que pressionou o governo para que comprassem vacinas, porque o governo foi o principal causador das grandes mortes causadas pela Covid. Foi justamente a negligência do governo de comprar vacinas a tempo para poder salvar a população. E é terrível que isso tenha acontecido, terrível que tivemos que perder tantas vidas por conta de uma negligência de um governo criminoso, um governo genocida, comandado pelo nazi-fascista e aqueles que o cercam, né? Esses que compõem esse governo nazi-fascista de cunho autoritário, de cunho repressor, que espalham fake news, que destroem o meio ambiente e uma série de outras coisas, que boicotam a cultura, que boicotam o conhecimento, que tentam sufocar os meios que protestam contra a negligência desse governo. Eles sufocam de todas as maneiras, economicamente, cortando verbas para áreas importantes de pesquisa, parte universitária, que realmente o Brasil precisa de pesquisa para poder se desenvolver. Qualquer país do mundo se desenvolve através de pesquisas tecnológicas das suas universidades, valorizando seus profissionais da saúde, valorizando seus profissionais da educação, que o professor é tratado como um lixo nesse país. É uma das profissões mais dignas e memoráveis, porque todo mundo passou por um professor para aprender a ler, a escrever, a ter conhecimento. Então todos nós, e mais infelizmente o governo Bolsonaro, ele maximiza todas as dificuldades que temos no nosso país. O Brasil novamente voltou para o mapa da fome. O Brasil praticamente está jogado à sua própria sorte, porque não temos um governante, só temos um presidente fanfarrão que gosta de passear de lancha e é totalmente insensível às dificuldades do povo, às suas mazelas, às suas vicissitudes. Então é um presidente totalmente incapaz, que só gosta de gastar o nosso dinheiro com as suas comitivas para viajar para fora, para Dubai, ele e os filhos dele que
né, coordenam esse governo também, que estão ali à frente das fake news e uma série de outras irregularidades, que não é só eu que estou falando isso, a justiça comprova isso. Pode pesquisar em qualquer lugar, pode pesquisar no Google sobre os crimes sobre o governo Bolsonaro. Na verdade, vários crimes. Ele já deveria ter sofrido um impeachment, só que infelizmente, né, ele cooptou o Congresso, né, comprou uma grande parte do Congresso, né, porque o Centrão é fisiológico, no qual ele fez parte durante tantos e tantos anos da sua carreira política, passou pelo Centrão, e no qual ele levantava a bandeira que criticava a impunidade, criticava a corrupção, sendo que ele fez parte desse processo todo de degradação do país através desses partidos fisiológicos que compõem o Centrão, PP, PSC, DEM, uma série de partidos que são, né, muitos e muitos partidos fisiológicos que só vivem à base de necessidades e ganham para poder, né, fazerem alguma coisa, votar, o que quer que seja. Mas eles não fazem isso para o nosso bem, eles fazem isso para o próprio bem deles. Então, esse governo é um governo mentiroso, é um governo que se apropria do instrumento da máquina pública, toma de assalto, instrumentaliza para poder fazer os seus malfeitos, usa a máquina pública ao seu bem favor. Então, é fake news, ele vai sangrar o país até o último dia antes dele sair do poder. 2022 está vindo aí. Estamos perto de encerrar esse ciclo desastroso que aconteceu, juntamente com a série de problemas, né, causado pela pandemia e maximizado pelo governo Bolsonaro, que é realmente desastroso, né? Então vai se encerrar um ciclo e vai vir outro agora na passagem desse ano para o outro ano, de 2022, fora Bolsolixo, fora Bolsonaro, tá? E é isso, não podemos mais aceitar. Ano que vem temos que pensar coerentemente, né? E esse governo, em outubro, tem que ser chutado do nosso país. Tem que sair pela porta dos fundos da história. Tem que voltar para a lata de lixo de onde ele saiu, do esgoto de onde ele saiu, de onde nunca deveria ter saído. Então é isso. Trouxe fome, miséria, desemprego, entendeu? E uma série de crimes em cursos. E vai vir uma enxurrada de processos quando ele acabar o mandato dele e ele não tiver mais o foro privilegiado. Ele vai sofrer uma enxurrada de processos pelos crimes que ele cometeu. Uma série de crimes. Ele tem uma série de crimes. Incitação a quebrar a ordem constitucional contra a democracia. Naquelas manifestações que os nazifascistas fizeram meses e meses atrás, até no 7 de setembro, que ele promoveu aquelas grandes manifestações, dando a entender que ia dar um golpe no país, e os nazifascistas, os de cunho autoritário, estavam seguindo. Então esses são uma série de crimes e outros que ele comete ao longo da estadia dele na presidência da República. Mas isso vai acabar. Então, 2022 vamos votar consciente, fora Bolsonaro. 2022, fora Bolsonaro, fora Bolsolixo. Reforçando e enfatizando o que eu disse antes. E esse ciclo está se fechando agora, perto de se encerrar, 2021 para 2022. E espero que todos tenham uma excelente passagem de ano. E mais temos que ter consciência e senso crítico que a partir do ano que vem as perspectivas das nossas escolhas, elas têm que ser bem coerentes para que não afetem nossa vida de maneira brutal, que a política que resolve, a política que passa por tudo, a política que resolve todos os problemas, a política que coordena a vida social, a vida econômica, a vida cultural dos seres humanos aqui nesse planeta.
Então tudo passa pela política. Então precisamos ter muita coerência e pesquisar um pouco em quem nós vamos eleger e depositar o nosso voto. Candidatos de perfil, candidatos de perfis autoritários, candidatos que têm um discurso que instrumentalizam, usando até mesmo a religião para se promoverem, usando a religião para coletarem votos, instrumentalizar as pessoas que têm pouco conhecimento, que voltam pela uma moral que eles alegam ser a única e a verdade absoluta, no conservadorismo extremo, ditado, usando a religião também para coletar votos e fazer propaganda política para eles. Então o governo Bolsonaro ele faz muito isso também. Temos que pesquisar e votar consciente, votar pelos projetos e pela qualidade, e não pelo candidato em si. Não vamos votar num caudilho. Um caudilho é aquele candidato que tem um perfil carismático, ideias extremistas e soluções populistas. Soluções populistas, elas têm resultado para problemas complexos, resultados fáceis que possam ser solucionar problemas complexos dentro dessa visão populista, sendo que não dá para resolver problemas complexos com medidas fáceis, como é falada, com medidas que vão resolver isso, vão resolver aquilo, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de análise. Temos que ser coerentes. Essas medidas são para apenas acumular votos e angariar votos. Então, é isso. A mensagem é essa. Realmente esse ciclo está se fechando. É um ciclo sombrio de obscuridade que tem que se encerrar. Ano que vem temos que ser conscientes. Vamos ter problemas, óbvio, porque ainda o governo nazifascista vai estar no poder e ele vai sangrar o país até a última gota. Ele vai fazer de tudo para poder destruir esse país cada vez mais, precarizando os trabalhos, atacando as instituições democráticas, tratando com rigor e truculência aqueles que se levantam contra esse sistema opressor, desse governo de cunho autoritário, porque ele não sabe conviver com democracia, que nem eu disse agora há pouco. Os pilares constitucionais, eles não toleram isso, liberdade, respeito à pluralidade, tolerância religiosa, respeitar todos os tipos de escolhas, entendeu? E aquilo, liberdade, a imprensa em vários setores são atacadas por esse governo, e as mídias que apoiam esse governo estão recebendo dinheiro para isso, que são mídias também que apoiam esse governo, que estão recebendo dinheiro, então estão do lado do nazifascismo, entendeu? Então essas mídias também foram cooptadas e compradas para mascarar e tentar cobertar um pouco, minimizar os crimes e o desastre que esse governo tem no nosso país. Mas, por favor, dê o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo se você gostou, se você achou instrutivo, se você se identificou com o que eu falei e você viu que realmente a situação é essa do que eu falei, que você se identificou, esse vídeo foi instrutivo para você. Então compartilhe esse vídeo, dê o seu like, ajude o canal a crescer, E 2022, fora Bolsonaro, fora Bolsolixo, e juntamente com os nazifascistas que os cercam. Chega de extremismo. Obrigado.